Esse é o Felicidade dá Trabalho, um podcast onde falamos sobre a busca imperfeita pela felicidade, consciência, histórias reais e boas doses de risadas e perrengues. Com Fernanda Schmid. E Thaís Requito. Olá, eu sou a Fernanda, executiva com 20 anos de experiência no mundo corporativo, mãe da Maria Helena e da Ana Beatriz e apaixonada por neurociência e psicologia positiva. E eu sou a Thaís, especialista em Mindfulness no trabalho, consultora em inteligência emocional e produtividade sustentável, e depois de anos vivendo no piloto automático, hoje ajudo pessoas e empresas a trabalharem com mais presença, sentido e bem-estar. Eu sou mãe da Kiara e agora podcaster. Sejam todos muito bem-vindos de volta ao nosso podcast. Estamos muito felizes de estar aqui de novo, gravando um episódio para vocês. E o assunto de hoje é propósito. Queria começar com uma pergunta para vocês. Você tem um propósito? Ou será que você sente que todo mundo tem, menos você? Parece que nos últimos anos ter um propósito virou moda, né? Todas as redes sociais, nas empresas, nos discursos de formatura, no slogan da marca. Até as marcas têm propósito hoje em dia, né? Parece que todo mundo descobriu seu chamado, sua missão, sua causa e você, assim, mal tá dando conta da vida ali no dia a dia. Mas será que propósito é essa coisa mística mesmo, essa coisa grandiosa que todo mundo tem que encontrar e que é único para toda a sua vida? Ou será que propósito é uma coisa mais simples e muito mais próxima da gente do que a gente imagina? Esse é o assunto de hoje. Hoje a gente vai falar sobre o que é propósito de verdade, como ele se conecta com a nossa felicidade, o que a ciência e a filosofia têm a dizer sobre o propósito, como a gente pode descobrir ou redescobrir o nosso propósito e principalmente como a gente pode cultivar o propósito na prática, mesmo nas horas mais difíceis aí da nossa vida. É isso, Fê. Tô super animada para esse tema, porque ele tem uma participação bem importante na minha vida. Acho que não é de todo mundo, né? É natural que a gente siga se perguntando o que a gente está fazendo aqui, para que a gente acorda todo dia de manhã, né? O que nos move, o que nos motiva. E alguns anos atrás, um pouquinho mais de 10 anos atrás, 11 anos mais ou menos, eu estava vivendo um momento muito especial, assim, na minha carreira. Eu estava em um momento de ascensão. E isso me dava a impressão de que a minha vida estava indo muito bem, né? Assim, que eu era imparável, assim, invencível, né? Que eu tinha tudo que eu precisava, em termos financeiros, em termos de estrutura e tal. Até que, não é novidade para vocês que estão acompanhando a gente aqui, eu tive um burnout, numa época em que esse termo ainda nem era usado, né? A gente nem falava sobre isso, então foi um momento bem assustador. Ninguém sabia muito bem o que estava acontecendo comigo, alguns falavam que era síndrome do pânico, ansiedade, mas fato é que eu passei por algumas crises bem agudas e bem assustadoras. Eu cheguei a ser afastada do trabalho por alguns dias e foi um momento muito marcante, porque eu tinha acabado, assim, foi exatamente no mesmo mês, eu tinha recebido um super reconhecimento da empresa que eu trabalhava, um mega prêmio, eu ganhei uma viagem pro Havaí, com tudo pago, carta do presidente, um super bônus, reconhecimento para a empresa inteira. Então, parecia a realização de tudo que eu vinha cultivando até ali e de que estava tudo no caminho certo, né? Mas aí, quando eu recebi esse diagnóstico e fui afastada do trabalho, eu me dei conta de que talvez as coisas não estivessem indo tão bem assim, né? A minha carreira estava indo muito bem, mas a minha vida pessoal claramente não. E aí eu me lembro da sensação, assim, muito desesperadora de não conseguir ficar sozinha um segundo, assim. Eu tinha medo de morrer, de alguma coisa muito grave acontecer. Eu tinha os pensamentos mais malucos. E numa dessas crises, né, eu tinha a certeza absoluta de que naquele momento eu estava morrendo. E intuitivamente, eu acho que de tanto desespero e tanto medo do que aconteceu, dessa falta da sensação de que vai ter mais um minuto de vida pela frente, eu comecei a intuitivamente pensar: se eu tivesse mais um minuto, mais um dia, mais uma semana de vida, o que eu faria de diferente? Como é que eu gostaria de usar esse tempo extra que me seria dado, né, se eu sobrevivesse àquela crise que eu estava vivendo? E aí, várias imagens começaram a vir na minha cabeça e eu fui conectando essa ideia, ou pelo menos o que era o meu entendimento na época, de quais eram os meus dons, né, coisas que eu fazia bem,
Então, já ali na minha carreira estava claro que eu era uma comunicadora, eu otimizava processos, mas ao mesmo tempo eu transformava coisas complexas em coisas mais simples que as pessoas entendiam, gostavam e queriam aplicar. Eu fazia palestras, apresentações para o mercado todo, em grandes eventos. Então, eu sempre gostei muito disso, né? Dessa parte de me comunicar e de levar alguma coisa de bom para as pessoas. Mas eu também tinha muita vontade de impactar o mundo positivamente, né? Eu, desde muito nova, fui ser voluntária de ONGs e tal. Estava sempre envolvida em 1000 projetos voluntários, dentro do trabalho, fora do trabalho. E aí, meio que intuitivamente, fui resgatando, assim, essas ideias e esse meu entendimento sobre o que era importante para mim e como é que eu poderia contribuir para o mundo usando os meus talentos de uma outra forma. E aí eu tive esse insight de que eu podia usar essa dor que eu estava vivendo, né, esse momento muito angustiante, para servir de inspiração para que outras pessoas não precisassem passar por aquilo. E senti vontade de me aprofundar e estudar mais em detalhes sobre mindfulness, que acabou virando uma especialidade depois, para que mais pessoas pudessem ter acesso àquilo. Então, de forma intuitiva e sem ter nenhuma estrutura assim muito prática, né, eu acabei usando isso como uma espécie de um pouco um aspecto, uma bússola, assim, que me dava esperança de viver dias melhores, mas como um guia também para ir dando pequenos passos na direção de viver uma vida com mais significado e com mais propósito. E essa é uma reflexão que eu faço até hoje. É claro que isso vai mudando, né, ao longo da vida, mas eu procuro continuar vivendo de maneira muito alinhada com aquilo que é importante para mim, na medida do possível, né? Não é sempre que a gente consegue, mas eu acho que esse momento que foi muito marcante para mim, e depois eu acabei conhecendo o Ikigai, que a gente vai falar mais aqui, né? E depois tantas outras ferramentas sobre como viver uma vida mais consistente com os nossos valores, com mais propósito, com mais sentido. E eu venho perseguindo isso bastante desde então. Fiquei com vontade de compartilhar isso para a gente introduzir aqui o que é o propósito, né? De onde vem? Isso não é uma pergunta que nasceu nem comigo, nem no Instagram, né, Fê? Não, com certeza. E obrigada, tá, por contar essa história. Eu já conheço, mas acho que é muito legal para os ouvintes também entenderem um pouco de onde vem, né? E por que, enfim, você que tinha uma carreira corporativa super de sucesso, precisou chegar no que seria talvez o topo do sucesso, mas o fundo do poço, quando a gente pensa em realização pessoal mesmo, né? Em saber quem você é, etc., para poder dar essa virada de vida, né? Então, acho que é uma história muito legal. E é uma coisa, acho que o ideal seria que a gente não precisasse passar por isso, né? Para poder descobrir e aí redirecionar a nossa vida. Muita gente fala da crise da meia-idade, né? Aliás, assim, eu já tenho mais de 40, e quando você faz 40 anos, fala-se muito, né? Assim, os alienados, que chamam 40 anos ainda de meia-idade, mas fala-se muito sobre a tal da crise da meia-idade. E aí tem gente que vai, compra um Porsche, né? Faz uma lipoaspiração, enfim, cada um procura sair desse lugar de algum jeito, e talvez se a gente olhasse um pouco mais para dentro, talvez se a gente conseguisse não esperar a crise chegar, seja a crise da meia-idade ou a crise de um burnout, mas se perguntar, tá bom, mas o que eu quero? Qual é o direcionamento aí que eu vou dar para minha vida? Talvez a gente passasse por esse momento, né, por esses momentos de forma um pouco mais leve, né? E esse é até um dos nossos objetivos aqui, né? Eu acho que quem vive uma grande crise como essa e resolve se apropriar desses momentos de transformação para transformar não só a sua vida, mas para transformar a vida de outras pessoas também, acaba levando isso como uma espécie de uma missão, né? E a nossa ideia aqui com o podcast é justamente oferecer recursos para que outras pessoas não precisem passar por esse caminho que a gente passou e chegar até o fundo do poço, como você disse, para depois sair, né? E não é que haja alguma coisa de errado com isso, né? Assim, cada um tem o seu processo, tem pessoas que conseguem fazer essas reflexões antes de chegar no fundo do poço. Que bom que seja assim, mas eu acho que quanto mais recursos a gente tem, né, mais a gente pode refletir a respeito dos passos que a gente está dando e de repente conhecer a história de pessoas, né, que chegaram lá, assim, entre aspas, onde a gente acha que quando a gente chegar a gente vai ficar bem e aí descobrir que não é tão simples assim. Eu também acho que serve de inspiração
E a gente vem percorrendo aqui, Fê, o PERMA, né, do Martin Seligman, da psicologia positiva. A gente já fez alguns episódios antes e hoje a gente vai falar sobre o propósito, né, como você introduziu lá no início, que o Martin Seligman chama de significado, né, o M de meaning, do PERMA, e só para relembrar, a gente já falou aqui sobre emoções positivas, a gente já falou sobre relacionamento, a gente já falou sobre flow, né, engajamento, e a gente vai falar hoje sobre propósito, e ainda tem o episódio de realização que ainda vem pela frente, né, que é o achievement do PERMA. Bom, então vamos lá. Falando de propósito, acho que a gente já falou um pouco de filosofia antiga, né? Aristóteles já falava de propósito, os estoicos, Sêneca já falava também muito sobre propósito, sobre você ter um direcionamento na vida. Nietzsche também tem uma frase muito famosa, né? Que quem tem um porquê supera qualquer como, que é uma frase que acho que é muito, muito clara, assim, né? Que não importam as dificuldades da vida, se você tem um motivo maior para viver, você consegue passar por todas essas adversidades. Tem um livro que é incrível também, que é o Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl. Ele é um neurologista judeu, ele é sobrevivente dos campos de concentração, e é um livro que ele é lindo, assim, mas ele fala muito sobre como ele fez, né? Qual foi a estratégia dele para sobreviver ao que foi uma das maiores aberrações, assim, uma das maiores atrocidades que já aconteceram na história aí da humanidade. Mas ele fala sobre isso, sobre que ele conseguiu sobreviver porque ele tinha um propósito. Então, é um livro que a gente, acho que, assim, super recomenda para todo mundo, Em Busca de Sentido. É um livro lindo. E fala sobre isso, é importante, sobre essa importância da gente ter um motivo, uma coisa maior para viver, né? No sentido mais profundo aí da palavra. E ele fala também sobre muitas. Ele fala sobre a observação dele, né, no campo de concentração, e que eu acho que é, ao mesmo tempo, muito triste, claro, né? A gente de forma alguma acha que alguém precise viver uma situação como essa para encontrar propósito na vida, mas ele fala de uma forma poética e simbólica, assim, muito linda, sobre como as pessoas que estavam lá dentro e que conseguiam, elas não eram livres fisicamente, né? Elas estavam presas dentro daquele lugar, em condições que a gente sabe que foram pavorosas, mas eram pessoas que tinham liberdade nas suas mentes, né? E aí ele dizia que essas pessoas que conseguiam encontrar significado nos pequenos acontecimentos do dia a dia, ou até encontrar a esperança, um propósito maior pelo qual elas estavam vivendo aquilo, e encontrar a esperança de dias melhores no futuro, entender que faziam parte de algo maior, como essas pessoas podiam ter uma vida mais feliz, né? Se é que a gente pode falar feliz, mas que essas pessoas tinham uma vida com mais significado e sofriam menos, assim, esse sofrimento emocional, psicológico, do que pessoas que não tinham essa mesma relação, né? Com esse propósito que ele fala no livro. E trazendo para nossa realidade hoje do dia a dia, o próprio Seligman, quando ele fala, né, sobre o que é o propósito, ele fala muito sobre essa ideia da gente se conectar com algo maior do que nós mesmos, né? Pode ser uma causa, pode ser uma comunidade, pode ser uma missão pessoal na vida, mas ele fala muito da importância de você ter um propósito para você poder ter uma direção, assim, porque a vida feliz, ela não é feita só de prazer, ela precisa ter sentido. E é o sentido que vai segurar a gente quando o prazer desaparece, né? Quando não necessariamente tá tudo lindo e acontecendo da forma como a gente gostaria. E os estudos da psicologia, de forma geral, ajudam a gente a entender essa busca, né, humana que você falou, vem lá de tempos muito antigos, né, já procurando entender o significado das virtudes, de viver uma vida ética, justa, equilibrada e tudo mais, como tudo isso poderia influenciar o nosso bem-estar, né, o nosso senso de sentido. E é legal, assim, definir o que é o propósito, né? Porque autores diferentes e épocas diferentes vão olhar para isso com um significado próprio, mas, em geral, quando a gente fala sobre propósito, a gente está falando sobre um objetivo maior, uma missão de vida, né? Então, tem uma natureza, assim, meio que futura, né? Inspiradora, é uma coisa grandiosa, né? Que vai até além do momento que eu estou vivendo agora. É algo que nos dá um senso de direção.
motiva as nossas atividades cotidianas, né? As pequenas escolhas que a gente vai fazendo no dia a dia, e vai guiando de alguma forma essas decisões e pequenas escolhas para que a gente viva uma vida coerente com esse que a gente entende que é o nosso propósito. Então, ele, de alguma forma, né, ter esse senso de propósito, que seria esse objetivo mais central, assim, da nossa vida, ele ajuda a gente a se organizar, né, a saber para que a gente vai falar sim, para que a gente vai falar não, porque assim a gente vai entendendo o significado das ações diárias, né? Então, as nossas prioridades, né? Se eu vou aceitar fazer um projeto ou não, se eu devo ir para academia ao invés de comer um bolo de chocolate, se eu vou ligar para o meu amigo ou ficar mais 2 horas nas redes sociais, né? Então, as pequenas escolhas que a gente vai fazendo no dia a dia, elas podem ou não ser coerentes com esse nosso propósito maior, né? E aí, a gente pode diferenciar também esse sentido de vida, né, ou esse propósito de uma maneira mais ampla, pensando nesse guarda-chuva que dá essa sensação de que a vida tem sentido, né, tem valor, mas a gente também pode pensar no propósito como essa bússola que direciona essas nossas pequenas ações diárias, né? A diferença entre o sentido da vida, assim, como uma coisa mais grandiosa, e o sentido na vida, né? Encontrar esse significado pessoal, concreto, que vai tornando a vida mais valiosa e digna de ser vivida nas pequenas escolhas lá que a gente vai fazendo no dia a dia. E uma coisa legal sobre o propósito, e eu até quis contar aquela minha história no começo, é que o propósito, ele não é necessariamente uma coisa única, né? Então, hoje eu defini meu propósito e ele precisa ser assim, eterno, espetacular, né? Eu tenho que salvar o mundo de alguma catástrofe, né? Ele não precisa ser uma coisa tão gigantesca e estática. Ele pode mudar com o tempo e ele pode ser tão simples quanto escolher estar presente com a minha filha, quando eu tô com ela, e aí ser coerente com aquilo que eu ensino, com aquilo que eu procuro praticar, ou levar leveza para as pessoas que cruzam o meu caminho, né? Então, para a gente entender qual é o nosso propósito, a gente precisa necessariamente passar por entender quem a gente é e quais são os nossos valores, né? E uma coisa que eu acho importante a gente saber é que um propósito, quando a gente fala nesse aspecto mais grandioso da vida, ele nem precisa ser completamente atingível, né? Eu posso ter o objetivo de, sei lá, acabar com as doenças mentais, assim, né? Os transtornos de humor no mundo, ou fazer com que as pessoas vivam com mais consciência, ou que ninguém nunca mais tenha um burnout. Essa pode ser uma aspiração, mas não necessariamente eu vou conseguir acabar com isso na minha existência ou enquanto eu estiver viva. Mas eu posso viver uma vida coerente com esse desejo, com esse propósito e ver que a minha vida tem sentido e tem valor por causa das pequenas ações que eu vou fazendo no dia a dia, caminhando nessa direção. E você sabe, tá, que você ter um propósito, né, você viver com propósito, a ciência cada vez mais tem mostrado que isso melhora a sua vida, né, e melhora tanto em termos de saúde mental, então a gente tá falando de pessoas que têm um propósito sofrem muito menos de depressão, de ansiedade, elas vivem mais as emoções positivas. Também na saúde física, teve um estudo com 7.000 adultos, pessoas com acima de 50 anos, o estudo é de 2019, e ele mostrou que aqueles que tinham propósito tinham um risco 50% menor de morrer em questão de 4 anos. Então, assim, ter propósito ajuda a prolongar ali a sua vida. Tem diversas comunidades, aliás, né? No Japão, por exemplo, tem Okinawa, é uma comunidade que é uma das mais longevas, né? Com mais pessoas de 100 anos. E justamente porque eles têm um propósito, eles vivem muito mais e muito melhor. E é de lá que nasce o conceito que a Thaís comentou, que é o Ikigai, né? Que a gente vai entrar um pouco mais no detalhe mais pra frente. Mas, outra coisa, quem tem mais propósito também tem muito mais resiliência. Então, você acaba conseguindo enfrentar crises com muito mais força, muito mais foco, se recupera muito melhor dos, né, chacoalhões aí que a vida dá na gente e traz, óbvio, muito mais engajamento, né? O propósito acaba sendo uma motivação muito mais autêntica, né? Quem tem propósito acaba tendo uma motivação intrínseca para viver a vida, para fazer as coisas, e faz porque quer fazer, e não só porque tem que fazer. Além de, óbvio, né, ter muito mais fácil de você conectar com outras pessoas, porque você tendo um propósito, você acaba sendo mais altruísta, mais generoso, mais feliz, você acaba sendo uma pessoa melhor para você se relacionar. Mas o propósito, às vezes, também pode virar uma armadilha, né, tá?
pode virar uma armadilha e tudo que vai virando produto, né, na sociedade mais contemporânea acaba sendo uma armadilha, né? Então a gente pode ouvir essa palavra, esse termo, né, propósito, em tantos contextos diferentes, né? Em tantos gurus da internet falando sobre 5 passos ou duas ações que vão te ajudar a encontrar o seu propósito de vida. E aí a gente pode ter a sensação de que todo mundo já encontrou o seu e a gente não. Né? Então, existe hoje em dia uma banalização desse termo, né? Então, ele virou uma palavra que é usada em tantos contextos e repetido, sem nenhuma reflexão, sem nenhuma elaboração, né? Virou mais marketing, assim, do que essência. Né? E isso E pressão também, né? Uma pressão para você ter o seu propósito. Totalmente, porque a gente se sente quase que culpado, né? Assim, é uma cultura do encontre seu propósito aqui ou tem alguma coisa de errado com você. E isso gera muita ansiedade, né? E até comparação. É muito difícil você viver vendo as outras pessoas falando, nossa, eu super tenho um propósito, né? Ou é tão simples conquistar ou descobrir o seu propósito. Isso pode até paralisar a gente, impedir a gente de tomar essas pequenas ações no nosso dia a dia que nos aproximam de viver uma vida com mais sentido. Né? Então, outro aspecto, assim, né, nessa banalização, nessa armadilha que a gente está falando, é quando ou influenciadores, né, esses gurus, assim, ou empresas até se apropriam desse termo para falar sobre propósito de uma forma vazia, né? De uma forma que não, de fato não acrescenta, né? O que não dá significado de verdade profundo para a palavra, ou até quando dá essa ideia de que o propósito precisa ser algo super grandioso, né? Vamos mudar o mundo, né? E eu dei o meu exemplo antes, eu acabei saindo do emprego que eu estava e buscando um outro tipo de trabalho, mas essa foi a minha história. Eu conheço muitas pessoas, e a gente vai dar alguns exemplos já, de pessoas que continuam ali fazendo seu trabalho do dia a dia, simplesmente com uma mudança de olhar, né? Com uma lente nova, uma postura nova e praticando essas pequenas escolhas e atitudes que permitem que a gente viva de forma mais alinhada com esse nosso propósito, sem que seja algo grandioso ou que a gente abrace uma super missão, né? Então, uma vida simples, uma vida comum pode ser muito extraordinária, né? Pode ser muito significativa, só que o segredo está na forma como a gente vive, né? E não no quanto a gente impressiona as outras pessoas com coisas megalomaníacas que a gente está fazendo, né? E eu queria só pontuar aqui também, antes de a gente ir entrando mais nas estratégias e falar um pouco mais sobre isso, sobre como no trabalho a gente sabe que esse senso de propósito também é importante, né? A Fê falou sobre alguns benefícios agora há pouco, e quando as pessoas têm esse senso de que o seu trabalho pode ser conectado a algo que é importante para elas, seja na atividade que você está exercendo ou no fim, né, do seu trabalho, o que você vai conquistar lá na frente enquanto organização, né, mas fazendo parte disso, esse senso de propósito é como se fosse uma cola, né, que dá essa liga para a equipe e também permite que as pessoas que buscam significado na sua vida encontrem empregos, trabalhos que são alinhados a essas causas que são importantes para elas, né? E quando a gente fala sobre futuro do trabalho, a gente tem muitos indicadores de que as pessoas cada vez mais estão procurando para o seu próprio trabalho, né? E claro que a gente não está falando aqui das pessoas que estão buscando um trabalho minimamente decente para conseguir pagar as contas e sobreviver, né? A gente está falando de pessoas que já passaram da linha da subsistência e estão ali em busca de usar esse tempo todo que é dedicado para o trabalho para fazer alguma coisa que realmente ela sinta que está colocando em prática os seus próprios dons, né? Os seus talentos a serviço do mundo, né? Então, quando a gente fala de futuro do trabalho e a gente escuta muito, né, esse encontro geracional acontecendo, geração Z, mercado de trabalho e tudo mais, né? Como para eles isso já é muito importante, o significado, né? Além do dinheiro, da remuneração, o que eu estou fazendo aqui, né? Como é que eu estou gastando meu tempo? E isso está me trazendo algum retorno em termos de sentido, de significado, né? E o entendimento maior do impacto que a gente tem no mundo. Então, tanto como consumidores, a gente procura marcas que estão mais alinhadas com causas que a gente acredita, né? Então,
A gente vai consumir de marcas que têm um propósito, ou que cuidam melhor do planeta, ou que apoiam uma causa importante pra gente. E a gente também quer se vincular, como empregado, a empresas que têm esse olhar, né? Então, isso é bom para a empresa ter um propósito real e não esse propósito esvaziado que a gente está falando aqui na armadilha do propósito, mas ter esse propósito real e deixar claro por que a gente faz o que a gente faz, aumenta o engajamento interno, mas também é importante para a reputação externa da empresa, né? Então, está muito conectado com o legado, né? O que a gente quer deixar, que marca a gente quer deixar no mundo, seja como indivíduos ou como organizações, como líderes, né? Então, acho importante a gente pontuar isso também. Você falou sobre trabalhar com propósito, talvez, e faz muito sentido. Se você está trabalhando, de repente, numa ONG, você está trabalhando por uma causa, é mais natural que você tenha e encontre esse sentido dentro do seu trabalho. Mas isso não significa que no nosso trabalho do dia a dia, independente do que você está fazendo, você não possa também ter um sentido. E tem uma história muito legal de um motorista de ônibus de Nova York, que era simplesmente o cara mais animado da cidade. E a ponto do roteiro dele, né, do ônibus dele tá sempre lotado, porque as pessoas entravam no ônibus com aquela cara, né, carrancuda de quem tá indo pro trabalho, de quem tá cansado de esperar, etc. Em Nova York, que é uma cidade de trânsito caótico, e ele tava sempre animado, e dando bom dia pra todo mundo, e contando história, e cantando, e falando. Quer dizer, ele trazia ali pro trabalho dele o sentido pra ele, o propósito dele era deixar as pessoas, né, fazer esse trajeto de casa pro trabalho, do trabalho para casa, mais leve, mais feliz. Então, é possível, sim, encontrar propósito em diversos trabalhos, não necessariamente só você precisa trabalhar com uma causa. O importante para isso, para você conseguir ir atrás, né, é você eu conseguir encontrar propósito em qualquer tipo de trabalho, é você entender quais são os seus valores, o que importa de verdade ali pra você. No caso dele era espalhar, né, essa alegria, deixar a vida, os dias de todo mundo mais leves. E se você quiser você encontrar o seu, como que você para e olha pra trás e fala assim, tá bom, quais são os momentos em que eu me senti mais vivo, mais engajado, mais realizado? O que eu faço? Que marca que eu posso deixar aí pra o mundo? E aí, claro, né, você pode transformar esse seu propósito em metas, né? O que você pode fazer hoje pra que você realmente consiga chegar aí no seu propósito? Como que você chega mais, ou você se aproxima de pessoas que já estão fazendo isso que você gostaria de fazer, como que você consegue mesmo usar todos os seus talentos, forças pessoais para viver essa vida com mais sentido, para encontrar melhor aí esse caminho. E isso envolve muito fazer pequenas mudanças, né? Você não precisa fazer tudo gigante. Tem um conceito em inglês que chama o job crafting, né? Que é você fazer pequenas mudanças intencionais, mesmo no momento difícil, mas você mexer pequenas coisinhas, ao invés de você tentar fazer, nossa, agora eu vou largar tudo e vou começar uma outra carreira. Não, talvez no seu próprio trabalho, no seu dia a dia, você consiga ir mexendo e fazendo as coisas de pouquinho em pouquinho, né? Ô Fê, eu tô lembrando agora, eu não vou saber o nome dessa pessoa, tá bom? Mas depois se eu encontrar, eu vou colocar na descrição aqui do episódio. Eu vi outro dia o caso de um brasileiro, eu acho que ele era oftalmologista, algo assim, e ele recebeu um prêmio na Itália. A notícia chegou pra mim assim, tá? O brasileiro ganha prêmio na Itália pela forma como ele cuidava dos pacientes e tal, e aí eu fui ler melhor do que se tratava. Fiquei super emocionada, até chorei no vídeo, era super bonitinho, porque ele vestia os pacientezinhos deles, né, os pacientezinhos dele eram crianças de super-heróis a caminho da sala de cirurgia. E aí tinha uma câmera que capturava, né, essas imagens. Ele vinha com as crianças voando, assim, no corredor do hospital e transformava um momento, né, imagina a criança sendo separada da mãe, crianças piquititicas, assim, 4, 5 anos, sendo separadas das mães, indo fazer uma cirurgia, a mãe aflita, a criança aflita, e ele encontrou uma forma, assim, né, muito lúdica e muito gentil de fazer com que aquelas crianças fossem para essa sala de cirurgia numa outra vibe, assim, né, numa
mentalidade muito diferente, com um sentimento muito diferente. E aí ele acabou sendo premiado por uma organização lá na Itália, não sei bem muitos detalhes sobre o prêmio, mas acho que isso diz muito, né? Porque o trabalho dele é operar o olho da criança, né? Digamos, se ele for mesmo um oftalmologista e eu não estiver falando besteira, o trabalho dele é esse. Ele podia simplesmente sentar lá na sala com sua roupa pronto e fazer lá o seu trabalho e ir embora, né? Ele está sendo pago, se a gente for pensar sobre a remuneração dele ou o trabalho dele, a essência do trabalho é essa. Mas talvez o propósito dele vá muito além disso, né? E aí ele encontrou uma forma muito lúdica e muito simbólica de trazer essa leveza, né? Essa gentileza, esse cuidado, esse respeito com o outro para o trabalho que ele realiza, né? Então, eu acho que esses pequenos exemplos, né? Como o motorista de ônibus que você falou, ou esse médico, e aliás, médico, se você escutar a gente um dia, parabéns. Isso é demais, né? A gente pensar que a gente pode continuar ali fazendo o que a gente já faria, mas com pequenas mudanças que ajudam a gente a viver de forma mais coerente com o nosso propósito e dar mais sentido para aquilo que a gente faz. Né? Ao invés de a gente falar, ai, que saco, só tô aqui operando o olho todo dia, né? Assim, ele poderia ter essa visão, assim como muitos de nós olhamos para a parte chata do nosso trabalho, que todo trabalho tem, né? E a gente esquece de usar esse tempo tão grande que a gente dedica das nossas vidas para fazer uma coisa alinhada com aquilo que é importante pra gente, né? Com esses nossos valores. É isso, e acho que isso traz a gente aí para o conceito de Ikigai, que a gente comentou lá no início. O Ikigai, ele é um conceito japonês que daria para traduzir para o português alguma coisa como razão de ser ou motivo para viver. E ele é justamente o lugar onde você encontra, né? É o encontro daquilo que você pode ser pago para fazer, então da sua profissão, com aquilo que você faz bem, aquilo que é a sua vocação. Com aquilo que você ama fazer, então a sua paixão, e aquilo que o mundo precisa, a sua missão. E é legal e se vocês procurarem na internet, né, Ikigai, vocês podem ver, vocês vão ver que são 4 círculos, assim, e onde esses círculos eles se encontram é a sua razão de ser. Então, alguma coisa que você ame, que o mundo precisa, que você faça bem, mas que também alguém possa te pagar, né, alguém queira te pagar para fazer. E é um conceito muito legal, é um conceito muito trabalhado também em processos de coaching, etc. Justamente porque ajuda a gente a se reencontrar, né? A saber qual é essa nossa direção aí da vida. Eu quero falar um pouco mais sobre job crafting, que você introduziu agora há pouco, mas que eu acho legal a gente se aprofundar, que é o trabalho da Amy Wrzesniewski. Gente, desculpem se eu estiver falando o nome errado, ele tem mais letras aqui do que eu poderia pronunciar, mas ela tem um trabalho super lindo de entender o que faz, né? Como é que as pessoas se relacionam com os trabalhos delas e por que algumas são mais satisfeitas, têm mais senso de bem-estar, são mais realizadas e outras menos. E aí, um dos estudos que ela fez, que eu acho, assim, muito legal e que mostra muito pra gente como a forma como a gente se relaciona com as experiências da vida, às vezes é mais importante do que a experiência em si. Ela estudou muitos profissionais de hospitais, de médicos a pessoas da limpeza, né, encarregados pela limpeza. E aí ela percebia que dentro desse universo tinha essas pessoas que tinham mais senso de bem-estar e de satisfação e outros menos. Tinha médicos que estavam ali só fazendo o trabalho deles, né, assim, não dizendo só não no sentido de diminuir o trabalho, mas fazendo estritamente o que estava escrito no job description, né, no descritivo da posição. E outros médicos que tinham esse senso de que estavam ali para curar a vida das pessoas e transformar a vida das pessoas para melhor. Mas a parte que me chama mais atenção nos estudos dela são as pessoas da limpeza do hospital, né? Porque se a gente for pensar de maneira prática, a pessoa que está fazendo a higiene de um quarto de hospital, de pessoas que estão em condições, né, fazendo tratamentos muito difíceis, não é o trabalho mais agradável, assim, do mundo, né? Você está ali lidando com uma pessoa doente num quarto que potencialmente está contaminado, né? Tem várias questões ali, de repente a pessoa vomitou, passou mal, você está limpando resíduos, assim, né, humanos e que não são necessariamente o trabalho mais agradável do mundo. Acontece que muitas dessas pessoas, elas diziam que o papel delas era contribuir para a cura do paciente. Então, apesar de ela estar ali passando um pano no chão,
ela entendia que a forma como ela se relacionava com esse paciente, construir um vínculo, contar uma história, dar um bom dia, mudar um quadro de lugar. Tinha até pessoas que falavam isso, né? Eu atendo os pacientes, eu trabalho na ala dos pacientes que estão em coma, e aí eu troco os quadros de lugar porque eu acho que eu estou contribuindo para a melhora dele, né? Então, tem muito mais a ver com a forma como a gente se relaciona com o trabalho e entende o nosso papel naquele contexto maior. Né? Então, a Amy, ela fala em 3 formas de a gente fazer esse crafting. Né? O crafting em inglês seria como se a gente pudesse, assim, customizar, né, o nosso trabalho. Então, ela fala que a gente pode transformar as tarefas do nosso trabalho, né, se for possível e tiver ao nosso alcance decidir, mudar algumas das tarefas que a gente faz, ou a forma de executar, de realizar aquelas tarefas, para que a gente veja mais sentido no nosso trabalho. A gente pode mudar as relações, né, transformar as relações com as outras pessoas, como no caso das pessoas da limpeza que eu acabei de contar, ou mesmo no médico, né, no motorista do ônibus que a Fê também falou antes, mudar a relação com as pessoas, ou mudar cognitivamente, né, a forma como eu vejo o trabalho. E aí depende mais da nossa relação mesmo, né, dessa nossa capacidade de enxergar significado nas coisas, né. Então, eu quero contar uma outra historinha aqui, que eu não sei se é verdade, eu não estava lá, não tem nenhum registro disso, mas dizem, né, que quando o Kennedy visitou a NASA décadas atrás, ele estava ali passando por um corredor e tinha uma pessoa limpando o chão, e ele foi lá e se apresentou: olá, eu sou o Kennedy, eu sou o presidente, e você? E aí a pessoa respondeu: olá, eu sou o fulano, eu estou ajudando a levar o homem para a Lua. Então, ele não estava objetivamente construindo um foguete para mandar alguém para a Lua, mas o trabalho dele era tão essencial quanto o da pessoa que estava literalmente com a mão na massa construindo o foguete. Ele tinha esse entendimento de que o impacto dele era fundamental para que todo o resto funcionasse bem. Né? Então, eu sei que essas histórias podem parecer um pouco poéticas, assim, né, e meio distantes da nossa realidade, mas a verdade é que se a gente conseguir ter esse entendimento, a gente pode se sentir mais engajado com o trabalho, mas também entender que o trabalho, que é um lugar onde a gente passa tanto tempo na nossa vida, né, no nosso dia, pode ter um sentido maior e ocupar um espaço maior na nossa vida. Agora, um parênteses que eu quero só deixar aqui, Fê, é que quando a gente fala de propósito, nem sempre o nosso trabalho vai ter um sentido de propósito, e tudo bem se não tiver, sabe? Eu acho que a gente não é também obrigado a ficar encontrando uma forma lúdica de lidar com o nosso trabalho, se naquele momento for impossível, ou se no tipo de trabalho que a gente exerce agora não for possível, mas a gente pode encontrar propósito em outras áreas, né? Nas nossas relações, na nossa comunidade, como voluntário. Propósito pode ser pagar boleto também, né, tá? Pode ser pagar boleto também, né? E eu acho que é legal a gente falar sobre isso, porque, bom, você também passou por essa experiência recentemente, mas a maternidade me fez mudar tão profundamente os meus valores e as coisas que são importantes para mim, e até o meu senso de propósito, sabe? Eu valorizo menos hoje em dia viajar e estar lá em milhões de eventos e, sabe, estar em todos os lugares e dar conta de todos os trabalhos que eu dava conta antes, para ter uma vida com mais presença com ela, assim, mais estável, mais segura, com mais previsibilidade, com mais momentos nossos. E o meu propósito agora é tão diferente, assim, e vai se atualizando, e que bom, né? E eu acho que para a gente trazer isso de maneira bem prática para o nosso dia a dia, a gente pode pensar que para a gente viver uma vida com mais propósito e significado, a gente pode ou passar mais tempo fazendo coisas que tenham um significado, né? Então, se envolver com causas que a gente gosta, né? E quer apoiar, ou mesmo nas nossas relações, como a gente já falou aqui, ou a gente pode ver mais sentido nas coisas que a gente faz, né? Então, eu geralmente, quando estou conduzindo algumas palestras e workshops sobre esse tema, eu brinco com as pessoas que quando a gente não vê sentido no que a gente está fazendo, é porque a gente não se perguntou por que o bastante, né? Então, a gente pode se perguntar, mas por que eu estou fazendo essa planilha de Excel aqui, esse relatório que eu acho um saco? Ah, porque, sei lá, o meu gerente pediu. E por que o meu gerente pediu? Ah, porque nananã. Mesma coisa quando você vai lavar a louça da cozinha, né? Ah, e por que eu tô fazendo isso? Ah, porque meu marido não lavou a louça dele. Tá, mas
por que eu tô fazendo isso? Ah, porque eu quero que a cozinha fique limpa e porque isso é importante pra eu me sentir mais... Enfim, se a gente for perguntando por que o suficiente e for descendo o nível, né, aprofundando o nosso entendimento sobre por que a gente faz aquela tarefa, talvez a gente chegue à conclusão de que tem um significado maior naquilo que a gente está fazendo ou que, de fato, a gente deveria, quando possível, delegar, terceirizar ou pedir apoio para realizar aquilo. Tá, e aí acho que só antes da gente terminar e ir pra atividade, acho que vale voltar naquele ponto que a gente falou lá no início, que é muito legal se você já tem seu propósito, mas se você não tem, se você não encontrou, tá tudo bem, assim. Tem uma música, ela é de 1997, tá? Ela é baseada num roteiro que, na verdade, é fictício, né? Não foi um commencement speech, né? Um discurso de formatura real, mas foi uma coluna escrita como se fosse um discurso de formatura por uma colunista americana chamada Mary Schmidt. Ela escreveu isso no Chicago Tribune e acabou virando uma música e que no português ela é cantada, né? Ou falada, na verdade, na voz do Pedro Bial, que é aquela Use Filtro Solar. E tem, assim, a música é excelente, ela é linda, vale a pena vocês ouvirem, mas ela dá várias dicas, assim, né? Várias coisas sobre a vida, etc. E uma delas, que eu acho que mexe muito, principalmente com quem tem aí, né, 40 anos, que é para você não se sentir culpado se você não souber o que você quer fazer com a sua vida quando você tem 22 anos. Ou 18, né? A idade que a gente tá escolhendo para entrar na faculdade aqui no Brasil. Ou então, logo depois que você termina a faculdade, nossa, eu não sei se eu quero ir por esse caminho ou por esse outro caminho, se eu quero ficar no Brasil, se eu quero, né, estudar, continuar estudando, o que eu quero fazer. Nem é para você se sentir culpado se você não souber o que fazer aos 40 anos também. Porque as pessoas mais interessantes que ela conheceu na vida não sabiam o que queriam nem aos 22 e nem aos 40. E provavelmente nem aos 50, sabe? Eu acho que isso é uma coisa muito legal, você poder também se dar essa leveza e esse direito de mudar de propósito, de não saber qual é o seu propósito, mas simplesmente vivendo uma vida melhor, né? E talvez um pouco mais leve também. E sabe que eu lembrei, quando você está falando isso, de alguns livros, né, autores diferentes, assim, que eu já li, que trabalham com cuidados paliativos, né, então eles estão ali perto de pessoas que estão, assim, em fase terminal, com doenças, né, muito graves, e essas pessoas, algumas já são mais maduras, outras não, mas o importante é que elas estão ali se despedindo, né, dessa vida terrena aqui, né, e sempre que perguntadas, né, o que você teria feito diferente, em geral essas pessoas falam que queriam ter passado mais tempo com a família, queriam ter desfrutado mais da vida, né, queriam ter aproveitado mais. Dificilmente alguém vai falar, eu queria ter acumulado mais dinheiro, queria ter trabalhado até mais tarde, queria... sei lá, né? A maior parte das coisas que a gente passa a vida valorizando e tentando fazer para acumular sucesso, reconhecimento, dinheiro. É lógico, né, gente? É importante. A gente vive num mundo em que a gente depende do dinheiro para pagar boleto, como a Fernanda falou, né? Então a gente seria, assim, inocente demais, ingênuo demais a gente falar, largue tudo e vai ser voluntário de uma ONG, né? Não é disso que a gente está falando, mas é de a gente alinhar as nossas ações e a nossa vida, a forma como a gente usa o nosso tempo, sempre que possível, aos nossos valores, né? Isso está coerente com o que é importante para mim, com as causas que eu quero apoiar, com as pessoas com as quais eu quero me relacionar, né? Ou será que a gente vai ser mais uma das pessoas que vai chegar lá nos 100 anos de idade, vai olhar para trás e vai falar, poxa, eu queria ter feito coisas completamente diferentes das que eu fiz, né? E algumas a gente não pode abrir mão, porque o trabalho faz parte da nossa vida e nem todo mundo tem a oportunidade de escolher um trabalho totalmente alinhado com os seus valores, né? Para muitas pessoas o trabalho é um meio de sobrevivência e aí é isso que temos, né? Mas como é que a gente pode usar os outros momentos da nossa vida ou até as relações e as pequenas atitudes que a gente toma para sentir que a gente vive uma vida coerente, né? Para a gente sentir que cada dia que a gente acorda vai fazer sentido, né? Poxa, tá alinhado aqui com um objetivo maior, né? E quando a gente fala de propósito, a gente sabe que a espiritualidade, né? Ou mesmo a religião mais propriamente também,
acabam para muitas pessoas dando esse senso de propósito porque ajudam a gente a se entender como parte de algo maior que a gente, né? Então, também nos estudos sobre propósito e sentido de vida, se fala muito sobre como as pessoas que têm essa espiritualidade, né? Seja como for, associado ou não a uma religião, mas como isso ajuda a ter esse senso, né? De eu não tô sozinho aqui e minha vida é só mais uma vida aqui largada que não tem razão de existir, né? Então, ter esse senso de que a gente pertence a algo maior e que a nossa vida tem valor dentro desse contexto em que a gente está inserido é importante para o nosso bem-estar, né? Como a Fê falou lá de todos os benefícios, mas é importante para a gente viver uma vida com sentido, com plenitude e com felicidade. Já que você falou aí do final da vida, né, e de como é olhar para trás, eu queria convidar para vocês para fazerem um exercício dessa semana, que é escrever o seu obituário. Imaginar que você é o seu filho, o seu melhor amigo, ou enfim, a pessoa que eventualmente falaria, né, no seu velório. O que que ela falaria sobre você? O que que você fez? O que que você deixa de legado para aquelas pessoas que estão ali que viveram, né, que passaram a vida ali junto com você? Esse é um exercício que não é fácil de fazer, né? Porque a gente não gosta de não se imaginar estando aqui, mas é um exercício que traz um pouco essa reflexão e traz a reflexão de, tá bom, mas o que que eu quero, o que que eu tô fazendo hoje para que essa pessoa, meu amigo, meu companheiro, meu filho, fale sobre mim no futuro. E isso é um exercício que ajuda aí a direcionar para onde a gente vai levando aí a nossa vida. Posso contar mais uma história que tem a ver com isso, Pode, a né? gente adora história, tá? A gente adora. Com esse obituário. Eu fiz esse exercício e eu quero contar isso porque às vezes a gente fala aqui dos exercícios, propõe esses exercícios e talvez você pense, ai, isso é bobo, ai, não tenho tempo para isso, mas eu quero contar só para vocês entenderem como, de fato, isso pode ser promotor de transformação, né? Eu fiz esse exercício um ano antes de ter o burnout. E num retiro, eu tava na Índia até, num retiro, eu gostava de fazer umas viagens, uns retiros assim meio diferentes, e aí fizeram não, né, convidaram a gente pra fazer esse exercício lá, e aí eu escrevi como o meu irmão mais novo, né, eu tenho um irmão mais novo, 10 anos mais novo do que eu, uma pessoa que assim, eu sou apaixonada e, enfim, muito próximo. Eu imaginei como é que ele falaria, não era exatamente o obituário, tá bom, mas era pra você imaginar como é que essa pessoa falaria de você. Ou como essa pessoa te via de verdade, né? Em contraste com como a gente se vê. E aí eu comecei a pensar e escrever, né? Assim, sem me restringir, sem filtrar. E eu pensei, o que vinha na minha cabeça é que ele ia falar que eu trabalhava demais, que eu era estressada, que eu vivia nervosa, ansiosa, que eu não conseguia dormir, que eu vivia doente, que isso, que aquilo. E que era tão contrastante com a imagem que eu tinha de mim mesma, porque eu me achava tão evoluída, tão serena, tão tal, mas na verdade eu sabia que não era assim. Eu queria sustentar essa imagem de mim, mas não era. E esse foi um dos primeiros exercícios que me chacoalhou e começou a me trazer consciência do fato de que eu não estava vivendo uma vida que era consistente com aquilo que era importante para mim ou com como eu queria ser percebida pelas outras pessoas que eram importantes para mim, né? Eu queria que o meu irmão contasse que eu era super presente na vida dele, que eu era parceira, que eu era calma, que eu escutava ele, dava conselhos e tudo mais, e não era isso que eu estava apresentando, né? Então, fazer esses exercícios, né, imaginativos, assim, pode parecer meio bobo, mas quando a gente realmente se dedica para fazer esses exercícios de escrever mesmo, sem se restringir, sem filtrar, a gente pode se surpreender com o que vai surgir ali e pode ser muito potente, muito poderoso para promover transformação. Nossa, tá, que legal essa sua história do exercício. Eu acho que esse é um exercício muito legal, assim, parar e pensar o que vai estar no nosso obituário, na notinha ali do jornal, o que vai estar no discurso que vão fazer no nosso velório. É um exercício que é muito rico pra gente pensar mesmo, né, no que a gente tá fazendo hoje e pra onde a gente tá direcionando aí a nossa vida. E agora, então, vamos pra, acho que uma das partes mais legais aqui do podcast, que é o depoimento do ouvinte. E o Quando a Felicidade Não Dá Trabalho de hoje é uma pessoa que vai falar justamente sobre propósito. Vamos escutar. Oi, Fê. Oi, Thaís. Tudo bem? Um prazer ouvir vocês aqui no Felicidade Dá Trabalho. Eu sou a Beatriz Milatias,
Trabalhei 8 anos no mundo corporativo e tomei a decisão esse mês de me desligar do mundo corporativo para focar na minha profissão de origem. Eu sou psicóloga e vou trabalhar como mentora de carreira, olhando principalmente para desenvolvimento pessoal e profissional das pessoas. É sempre muito bom ouvir vocês e está me ajudando muito nessa fase. Um beijo. Uau, que história! E que bom a gente relembrar que o propósito não é essa ideia brilhante que tem que surgir num retiro, né? Como eu falei agora há pouco, pode ser algo que a gente vai no dia a dia construindo e se relembrando. O propósito é uma coisa que pode mudar, pode crescer, pode começar pequeno, mas acima de tudo é uma prática diária, né? A forma como a gente escolhe viver a nossa vida. E ele vai se revelando mesmo, né? Na forma como a gente acorda, na forma como a gente trabalha, na forma como a gente cuida, na forma como a gente ajuda. E o propósito dá trabalho, né? Como tudo que a gente fala aqui, a gente sempre gosta de lembrar, a felicidade dá trabalho, mas é o trabalho no sentido de a gente se envolver com a nossa vida, né? De a gente se dedicar para construir aquilo que a gente realmente quer viver. E o propósito é aquilo que faz tudo ter sentido, né? Então, que bom se a gente pudesse perguntar todo dia, o que eu estou fazendo aqui? Né? E será que eu estou caminhando na direção daquilo que eu quero colher lá no futuro, né? Eu tô trabalhando na direção de viver uma vida que quando eu olhar para trás, quando chegar lá na frente, né? Quando eu já estiver bem velhinho, será que eu vou olhar para trás e perceber que aquela vida foi coerente com os meus desejos, com os meus sonhos, com os meus valores e com o que realmente me importa? É isso, pessoal. Muito obrigada por estarem aqui com a gente mais uma vez. Queria convidar vocês a seguirem a gente no Instagram, seguirem a gente também aqui no Spotify ou na plataforma onde você estiver ouvindo a gente. Manda pergunta, manda sugestões. A gente adora ouvir os comentários de vocês para fazer o podcast aí cada vez melhor. Então é isso. Vamos lá continuar trabalhando pela nossa felicidade e pela de vocês também. Tchau, tchau, pessoal. Até o próximo episódio.